Bem, boa tarde a todos mais uma vez. Bem-vindos a mais uma sessão do Talk About Wine, onde hoje vamos falar de um tema muito interessante e quiçá um pouco complexo no mundo do vinho do Porto, que é a Lei do Terço. Alfredo. Muito bem. Então, okay. Paulo, diz-me. Acho que agora já estamos... Não sei se já estamos os dois, mas acho que já vamos entrar pelo menos. Vamos ver como é que isto... Diz que estou a aguardar pelo Paulo Russell. Vamos lá ver, então. Então, Paulo, diz-me, vamos começar. A Lei do Terço. A Lei do Terço o vinho do Porto é um dos vinhos mais regulados do mundo. Isso tem vantagens e desvantagens, como é óbvio. A Lei do Terço também terá alguns objetivos e foi criada com alguma função. E é algo que é bastante útil para o vinho do Porto como nós o percebemos hoje. De facto, no fundo, a minha primeira pergunta, antes até de percebermos como é que ela foi originária, ou como é que originou, como é que foi criada, é o que é a Lei do Terço, no fundo. Não para tu repetires o que está no Decreto-Lei. Vamos ver se consigo. Muito bem, Paulo, muito obrigado. Vamos ver se consigo, aqui traduzir a importância da Lei do Terço. De facto, nós temos que começar aqui por perceber que há uma série de regras que dão valor, que aportam valor quando se fala nas denominações de origem. Portanto, quando estamos a falar de uma denominação de origem, para além das regras que nós temos da delimitação da região, e que são comuns às regiões todas com denominação de origem, para além da delimitação da região, das castas, da qualidade do produto, o rendimento por hectare, etc. Nós no Douro temos 3 mecanismos que, de facto, tentam aportar um valor maior ao produto. Um deles é o método de pontuação, que ainda agora na terça-feira falamos sobre isso. O outro é a distribuição do benefício e outro, de facto, é a Lei do Terço. Essa Lei do Terço, grosso modo, ninguém pode, e já falamos um bocadinho mais especificamente sobre isto, ninguém pode vender mais que 1/3 dos seus estoques. Basicamente é isto que estamos a falar. Mas a uma determinada altura, que é se calhar um pouco no dia 1 de janeiro. No dia 1 de janeiro do ano X, eu não posso vender mais do que 1/3 do que tenho a 31 de dezembro. É mais ou menos isto, não é? É para nós percebermos onde é que isto é contado, este terço. Não é? Sim, por acaso eu tinha pensado em fazer aqui como é que eu ia te explicar, um bocadinho uma introdução, um bocadinho como é que se chega a 1 de janeiro, não é? Porque para todos os efeitos, dia 1 de janeiro, o que se faz? Não, há aqui uma questão, só para integrar aqui um bocadinho a história da Lei do Terço, uma coisa muito sucinta. Isto surge entre os anos 20 e os anos 50 do século XX, e tudo começou com umas regras que foram apertando, não é? Portanto, quer dizer, ou seja, iniciou com os estoques, as contas correntes, depois saiu das contas correntes, depois era 50% da conta corrente, só podiam vender até 50% da conta corrente, depois, passado algum tempo, foi 30% da capacidade de venda e, portanto, estas regras, que agora vamos falar um bocadinho mais, só surgiu já nos anos 60 e que está muito próximo daquilo que existe. O que é que acontece? Ao fim e ao cabo, esta Lei do Terço é aplicada para obter a capacidade de venda. A capacidade de venda é aquilo que, de facto, a empresa pode vender. E só há 2 tipos de empresa que podem vender vinho do Porto. São os produtores engarrafadores e são os comerciantes de vinho do Porto. O que é que o Instituto faz perante este estatuto? Para as empresas que têm este estatuto, a 1 de dezembro diz assim, olha, para já, no dia 1 de janeiro, pode, mediante os estoques do 31 de dezembro, pode vender 1/3 desta existência. Para todos os efeitos, é esta a primeira fase da contabilização da capacidade de venda. Mas depois há mais duas formas de ganhar capacidade de venda. É a capacidade de venda que é adicionada a este terço, que é a capacidade de venda sobre o vinho de vindima. E, portanto, essa é mais uma maneira de acrescentar a capacidade de venda a uma empresa. É, para além do terço dos estoques, haver dar de capacidade de venda ao vinho da vindima do ano anterior. E sobre isto
é lógico que o operador é obrigado a ir às compras na Vindima, à produção, digamos assim, comprar vinho do Porto. E acrescentar ainda há uma terceira hipótese de aumentar a sua capacidade de venda, ou seja, aumentar aquele quantitativo que a lei do terço valida em termos de quantidade, que é ir à lavoura durante o ano comprar vinhos mais antigos. E então aí, mediante a classificação que a Câmara de Prova dá, em termos de idade do vinho, nós damos 100% de capacidade de venda a um vinho que tenha mais de 6 anos, 80% a um vinho que tenha 5 e 6, etc. Ou seja, no fundo nós temos a lei do terço vai ser um volume, mas esse volume é definido por 3 fatores, como tu estavas a dizer. Ou seja, exatamente. Que é a existência que ele já tem, o estoque que ele já tem, que é a ida à vindima ou à produção na altura da vindima, ou então ainda a compra de vinhos velhos. Quando tudo isto é somado, sim, e depois aplica-se a lei do terço, então. É isso. Portanto, ele fica com volume que pode comercializar durante aquele ano. Até porque parece que está a aumentar, mas na realidade, se formos buscar vinhos velhos, são vinhos que já existem. Portanto, aqui existe uma compensação, não é? Não, e há aqui uma questão que está a entrar no mercado. Há aqui uma questão que é importante. Repara, isto de facto, a lei do terço, quando é uma lei que permite uma estabilidade do setor muito grande, não é? Porquê? Porque as entidades, um agente económico que tenha determinado volume para vender, não consegue ter a sua capacidade de venda, mesmo que do vinho de vindima, se não for comprar entre 75% e 125% do volume de vendas. Ou seja, ele para ter, de facto, continuar a aumentar as suas vendas, ele não pode pedir assim, eu vou ao mercado, por exemplo, vamos supor que ele quer fazer um downsizing das suas existências. Ele, no mínimo, tem que comprar 75% na vindima das vendas do ano anterior. Portanto, há aqui alguma estabilidade e não permite a entrada de gente que vai especular no mercado, porque para especular não conseguem, porque ele tem sempre que ir à vindima para ter a capacidade de venda atribuída. Percebes? Tem sempre que comprar em 75% e 125% da sua venda do ano anterior. Portanto, mesmo para fazer downsizing ou crescimento, ele tem que fazer um plano que variará sempre entre os 75% e os 125%. De compra em cada ano, exatamente. De compra em cada ano, a qual se depois vai aplicar a lei do terço. À qual depois se soma ao stock e às compras que ele vai tendo, claro. Isso exatamente. É verdade. Okay. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, a lei do terço pode ser mais encrencada um bocadinho na questão da gestão. Nós, normalmente, para teres uma ideia, não se cria vinho nas contas correntes. O vinho existe. É uma conta corrente, para quem não sabe. Isso é importante perceber. É um efeito teórico da existência do vinho que existe em cada produtor, não é? Exatamente. Há uma coisa aqui que é importante, não é? Nós temos uma conta corrente de vinhos, tintos, brancos, depois, quando são certificados, vinhos certificados, etc., os vintage, OBVs, etc., mas essa conta corrente é quase como um banco, não é? Quer dizer, entra na DCP, entra no manifesto, entra depois da vindima e depois nós não criamos conta corrente. Esse vinho que é criado depois da vindima, com a respectiva rastreabilidade à vinha, vai ter sempre, vai existir depois na DCP e depois pode ser comercializado entre entidades, etc., mas não há criação de conta corrente. Essa conta corrente é sobre essa que depois é possível calcular a capacidade de venda. Há aqui uma coisa que é importante nós passarmos e explicarmos, que é quais são os efeitos da lei do terço. Quer dizer, não só porque é que ela existe, mas também que efeitos é que ela tem, porque é que ela foi criada. Obviamente que existe uma distribuição na região, mas ela teve objetivos específicos, não é, que ainda hoje se aplicam, ou que ainda hoje são úteis para o vinho do Porto, tal como o conhecemos. Já falei não é? A estabilidade do setor. Eu acho que é importante a estabilidade e a divisão. Repara, quando se diz a um comerciante, para ter capacidade de venda, vai ter, ou aplicar a lei do terço, vai ter que ir à vindima comprar entre 75% e 125% da sua produção. Já estamos aqui a dizer a um comerciante que tem que ir à lavoura, portanto, à parte de produção, comprar vinho, não é? Portanto, há aqui alguma divisão, digamos assim, do negócio. Por outro lado, há uma estabilidade. Não é o setor comercial, porque o setor produtivo também está aí incluído. Exatamente. Portanto, isto não é só um mecanismo comercial, tens razão. Essa perspectiva está bem. Depois, é uma questão de estocagem, de envelhecimento dos vinhos. De facto, o vinho do Porto, e eu, nesta preparação, estive a ler alguns decretos mais antigos,
E é verdade, o vinho do Porto, sendo um vinho de lote, pretendia-se, para ganhar valor, em termos de qualidade também, o seu envelhecimento. Isto vai obrigar ao envelhecimento dos vinhos. Portanto, há aqui este objetivo também. E depois, basicamente, é criar valor, ao fim e ao cabo, para o setor. O setor ganha todo com isto, com certeza que são regras mais apertadas, mas que aportam valor ao produto em si. Eu, entretanto, estava-me a lembrar de outra coisa, mas há uma coisa aqui que é importante. Por causa disto da lei do terço, chama a lei do terço, porque é 30% do vinho, da vendima, do vinho, ao estoque, etc. Existe sempre aquele problema de acharmos que o vinho tem que estar 3 anos sempre, só pode ser vendido ao fim de 3 anos. Não é? Acabemos com isso. Há muita ideia de que a lei do terço vai fazer matematicamente com que o vinho chegue ao mercado com 3 anos. O que não é verdade. Não é verdade. Portanto, também podemos passar a explicar isso um bocadinho. Mas muito bem. O terço representar 3 anos. Pois, não, é que de facto não tem uma coisa a ver com outra. Isto foi uma ideia que se criou, não sei porquê, até porque, repara, no limite... É como o vintage ser um vinho com 20 anos, o princípio é o mesmo. Quase isso. Mas por acaso é engraçado falar no vintage, porque assim, um operador que, por exemplo, um agente económico, um produtor engarrafador que compra uma quinta e que faça um vintage, primeiro ano que ele faz logo um vinho espetacular e faz um vintage, não é? Ele, ao fim do segundo ano, que é quando aprova o vintage, ele pode colocá-lo na garrafa e comercializar 1/3 daquele produto, não é? Que ao fim e ao cabo do seu estoque. Logicamente que tem que ter, na vendima do ano anterior, ter acumulado para a sua conta corrente sempre algum valor entre 75% e 125%. Tudo bem. Mas, repara, ele ao fim do segundo ano pode estar a vender 1/3 da conta corrente dele e que pode ser tudo vintage, ok? Portanto, para teres ideia, essa coisa do segundo ano, do terceiro ano não faz sentido nenhum, ou dos 3 anos de envelhecimento. De qualquer maneira, há sempre 75%, ou aliás, 66% do vinho que vai ficando e que vai envelhecendo, não é? Portanto, é essa a importância desta lei do terço. Até porque quando a empresa começa a ter uma dimensão razoável, e se pensarmos nas casas mais antigas, não é? Se for uma empresa mais de rubis, tem que gerir, mais uma vez, como estavas a dizer, as existências, a ida ao mercado, ou à produção, e depois a sua lei do terço, em função de querer lançar vinhos mais jovens ou de querer lançar vinhos mais velhos. Porque, claro, tal como no exemplo que tu deste, se de repente só colocar vintage no mercado, que são vinhos que têm 2 anos, por exemplo, se calhar, passado uns anos, já não consegue colocar vintage no mercado porque só tem vinhos velhos, não é? Mais ou menos. Sim, exatamente. É uma operação matemática de alguma complexidade, não é? Sim. Mas que ajuda... Até porque, para quem vender, não vou estar aqui a explicar isto, mais coisa, quem comprar até 75%, há uma fórmula matemática em que, de facto, há um decréscimo grande em termos de capacidade de venda que lhe é atribuído na vindima. E quem comprar acima de 125%, também é outra, aqui é mais fácil, o que vai acima dos 125% só tem 15% de capacidade de venda, o que muitas vezes até evita que os próprios comerciantes, assim, não vale a pena estar a comprar mais que 125%. Eu quero crescer, mas não vale a pena porque o impacto de capital é muito grande, para me só me dar 15% do volume. Portanto, tudo isto tem que ser gerido. Obviamente que é eu também peço às pessoas, quem tiver perguntas ou dúvidas pode colocá-las, dentro do que nós soubermos, que é quase tudo, diria, tentaremos responder sem ser muito complicados. De qualquer forma, também há aqui algo que precisamos de passar enquanto mensagem, é que também existe esta complexidade, obviamente, que o consumidor não vê, porque é uma gestão que é feita através das empresas e da parte comercial, mas que também faz o vinho do Porto aquilo que ele é hoje, não é? Se nós temos os 40 anos, ou se temos aqueles vinhos, ou se ainda... Se ao vinho do Porto ainda lhe é permitido nas caves ter vinhos do século XIX, também há a lei do terço e é essa organização que foi feita na primeira metade do século XX, o DEF, não é? Esta complexidade Sim. que nós temos, que acaba por ser uma grande mais-valia no mundo do vinho do Porto e na forma como o vinho do Porto é visto lá fora, não é? Sim. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso? Claro, concordo. Não quero dizer, não, é verdade. Não, ou seja, temos um trabalho...
Temos um trabalho em casa, nós e VDP e as empresas, bastante grande, mas que depois também tem reflexos na qualidade e no potencial do vinho. E ele é um dos melhores vinhos do mundo, se calhar, porque nós conseguimos ter vinhos com 40, 50, 70 anos, seja vintage, que são engarrafados na garrafa, seja colheitas que estiveram em madeira, em excelentes condições, porque eu diria que no mundo não há muitos vinhos com um volume de vinhos tão velhos e em tão boas condições estocados no mundo todo, não é? Nem estou a falar na Europa, nem estou a falar nem se calhar nem whiskies, nem outras bebidas. Sim, Paulo, isto para ser sincero, a gestão das contas correntes no Instituto, e tu sabes disso, mas é facto, obriga-nos a gerir todos os movimentos, pequenos, grandes, médios, entre contas correntes, entre Douro e Gaia, entre empresas, etc. E toda a compra de vindima, em que passa todo o volume, até financeiro, porque a vindima tem que ser paga e só é disponibilizada em termos de conta corrente se for paga ao labrador, porque nós temos a conta produtor que só depois do comerciante pagar, ainda é um mecanismo antigo, mas que tem servido, é engraçado, tem servido não só a produção, para garantir que recebe, mas também tem garantido o comércio para saber que toda a gente concorre com as mesmas, com a lealdade de concorrência aqui. E por isso, pronto, não sei, eu acho que isto é importante ter esta noção. Sim, acho que é importante conseguirmos passar esta mensagem, porque de facto fala-se muito na lei do terço, como se fala em algumas coisas. O vinho do Porto é secular e tem, como eu disse desde o início, ou como disse no início desta nossa talk, é um vinho muito regulado, mas também é essa regulação que faz dele aquilo que ele é hoje em dia, em termos de qualidade. Pois a promoção, a comunicação são outros mundos que poderemos explorar noutras conversas. Eu penso que o champanhe também tem algo semelhante a 25%, não tenho a certeza, pelo menos para algumas categorias, mas sim, ou seja, no fundo há um trabalho de casa e um trabalho de sapa que é feito atrás, no back-office, que depois faz com que tenhamos vinhos de tão grande qualidade no mercado. Não é? Todo este jogo, também a compra entre empresas, como tu disseste há pouco, que não há. Bem, nós não sei se temos perguntas, vamos ver, se não tivermos, estamos ótimos. Há aqui uma pergunta que eu penso que tem a ver com a ida ao mercado, que é o do Manuel Igreja Cardoso, que diz: até que ponto o vinho que está em estoque na Casa de Ouro pode fazer perigar o equilíbrio existente? Eu posso dar ao Paulo, quer dizer, eu não consigo, o Manuel Igreja sabe se calhar tão bem como eu, que logicamente que se o vinho de um momento para o outro entrar no mercado, isto tem logicamente que interfere no equilíbrio existente. Claro. Há aqui e deixa-me só dizer, os vinhos que hoje existem nos armazéns da Casa de Ouro, e que já foram várias vezes controlados por nós, são vinhos de extrema qualidade e, portanto, não vale a pena estar aqui a fazer muitas vezes as conjecturas de que o vinho que está e que está. Não, o vinho está e está em uma parte dele, está em muito boas condições e qualidade. A questão aqui eu acho que isto tem que ser um desígnio e que tem que ser um desígnio do setor. Como é que se vai colocar este vinho no mercado? Agora, qual é a importância, por exemplo, da lei do terço relativamente aos estoques da Casa? Pois, isso é que era curioso. Aqui há uns anos atrás, eu não vou dizer quem, mas houve um indivíduo magnata que, na altura dos problemas financeiros que a Casa de Ouro tinha, e antes desta mudança que houve, que queria adquirir os estoques todos da Casa de Ouro. Queria adquirir os estoques todos, queria pôr tudo no mercado, queria engarrafar, queria não sei o quê. Quando ele se apercebeu que para vender, vou dizer 1 milhão de garrafas, já não me lembro quanto é que ele queria pôr por ano no mercado, ele tinha que comprar na vindima seguinte não sei quanto, não é? Pelo menos 75% desse valor. Aquilo foi, e logicamente que esta compra destruía completamente o equilíbrio da região, não é? Portanto, isto por isso é que eu muitas vezes falo na estabilidade que esta lei do terço causa. Ele desistiu do negócio. Portanto, isto foi real, passou-se comigo e, portanto, não estou a inventar nada. E, portanto, isto acho que esta coisa é importante.
Sobre a questão dos vinhos da Casa de Ouro, logicamente que eu não posso fazer qualquer comentário. Eu acho que, logicamente, que o vinho for para o mercado, estabiliza o mercado, como é lógico, tem que ser tudo de uma vez, mas o setor tem que estar todo envolvido nisto e tem que ser claro. Como às vezes tem acontecido também. Mas obrigado pela pergunta, Manel Igreja. Muito bem. Não temos mais perguntas. Eu penso que também não precisamos de explorar muito mais, no sentido de também não cansar os nossos internautas, espectadores. Penso que está tudo mais ou menos explicado, sem entrar nos grandes detalhes técnicos que, de facto, a lei do terço obriga. Para a semana, vamos falar sobre os tawnies, os vinhos que envelhecem em madeira, e eu vou estar aqui com o Manel Lima, do Instituto, e vamos explorar o mundo dos vinhos que envelhecem em barricas. Resta-me agradecer-te, Alfredo. Muito obrigado e até breve, não é? E não se esqueçam que às 9 horas temos o Port Wine Hour, portanto façam o hashtag Port Wine Hour, que nós também partilhamos as vossas fotografias. Obrigado, boas provas. Obrigado a todos. Adeus. Até a próxima. Obrigado.